PET apresenta, de hoje, o tema abordado será um fruto muito consumido no país, o tomate, que apesar de ser popularmente chamado de legume, segundo a classificação botânica, é considerado um fruto, pois o mesmo apresenta sementes. O tomate está presente na maioria das refeições brasileiras. As suas espécies são originárias da América Central e América do Sul. Sua utilização como alimento teve origem no México, espalhando-se por todo o mundo depois da colonização das Américas pelos europeus. Suas variedades são amplamente cultivadas. Às vezes, o cultivo se dá em estufas em regiões de clima frio. As plantas crescem tipicamente entre 1 e 3 metros de altura e desenvolvem hastes fracas que se estendem sobre o chão ou se entrelaçam a outras plantas. Representa uma espécie perene no seu habitat nativo, embora muitas vezes cultivado em regiões de clima temperado como o anual. Um tomate comum, em média, pesa cerca de 100 gramas. Agora, abordaremos sobre os produtos derivados do tomate. Primeiramente, o extrato de tomate. Segundo a RDC 272 de 22 de setembro de 2005, concentrado de tomate é o produto obtido da polpa de frutos do tomateiro, Lycopersicum esculentum, devendo conter, no mínimo, 6% de sólidos solúveis naturais do tomate, podendo também ser adicionado sal ou açúcar. O extrato de tomate, em geral, é diluído antes da sua utilização, já que o mesmo é produzido a partir da polpa concentrada e apresenta consistência mais densa. Normalmente, é utilizado para fornecer cor aos pratos com molho à base de tomate, e podem também ser usados para engrossar molhos, uma vez que são mais concentrados. Como dito anteriormente, a Anvisa estabelece que o produto deve conter, no mínimo, 6% de sólidos solúveis naturais do tomate. Essa classificação é demonstrada pelas indústrias através do Gauss-Brix, que é a quantidade de sólidos solúveis totais existentes em 100 ml de solução. Tal parâmetro é utilizado pela indústria para elaborar o produto final de acordo com a sua demanda. O processamento do extrato de tomate inicia na recepção do fruto na indústria. Posteriormente, ocorre a seleção, onde os tomates danificados, contaminados ou muito amassados são descartados ou direcionados para outra finalidade ou processo, conforme a indústria. Após a seleção, os frutos são enviados para a lavagem, que compreende normalmente 2 fases, a de imersão e de aspersão. Na imersão, os frutos são transportados para um tanque d'água, onde ocorre a remoção das sujeiras mais grosseiras, tais como terra e areia. Na etapa de aspersão, o tomate é transportado para um segundo tanque, no qual permanece por um período mais longo, a fim de remover sujidades mais fortemente aderidas. Após, o vegetal segue para as etapas de apara e nova inspeção, onde é feita a retirada das partes defeituosas do produto e a porção com boa qualidade é enviada para um novo enxágue. Após o enxágue dos frutos, os mesmos seguem para a etapa de trituração, onde o equipamento deve ser bem regulado para não quebrar as sementes, pois estas podem influenciar negativamente na textura do produto e dificultar o processo de separação da polpa. Após a operação de trituração, o produto passa pela despolpadeira, onde a polpa do tomate é separada da pele e das sementes. Como citado anteriormente, podem ser adicionados sal e ou açúcar ao produto. Após a adição dos ingredientes, inicia-se a etapa de concentração por evaporação, proporcionando maior estabilidade à deterioração microbiana alcançada através da redução da atividade de água. Alterações desejadas na coloração e textura do vegetal, assim como concentração de sólidos solúveis. A etapa de homogeneização tem a função de retardar ou minimizar eventual sedimentação das partículas em suspensão, sendo que tal etapa é efetuada em homogeneizadores sob alta pressão. A próxima etapa é a pasteurização, que é fundamental para estabilizar o produto sob o ponto de vista microbiológico, visto que esse processo elimina os micro-organismos que deterioram o produto. Por último, ocorre o enchimento das embalagens com o extrato pronto. Em relação ao molho de tomate, é definido como produto em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiarias e ou temperos e ou outros ingredientes fermentados ou não, utilizados para preparar ou agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. A Resolução RDC 276 de 22 de setembro de 2005 descreve molhos como produtos em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiarias e ou temperos e ou outros ingredientes, fermentados ou não, utilizados para preparar ou agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. A legislação prevê a designação de molho seguido do ingrediente que caracteriza o produto ou por denominações consagradas pelo uso. A designação pode ser seguida de expressões relativas ao processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou características específicas. Ketchup
é o produto elaborado a partir da polpa de frutos maduros do tomateiro, Lycopersicum esculento, podendo ser adicionado outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. RDC 276, de 22 de setembro de 2005. E por fim, sobre o processamento do ketchup. Ocorre exaustão antes da homogeneização, gerando uma emulsão mais fluida, com manutenção da cor e sabor do produto final. Também é feita a adição de ingredientes tais como açúcar, vinagre, sal, especiarias, canela, cravo, noz moscada, cebola, alho, cominho e pimenta.